Olá, meus bons, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dog e eu vim te fazer uma pergunta. Você conhece essa donzela aí? Então, ativa o sininho, se inscreve, tá? Porque eu vou te mostrar agora quais foram as 5 mulheres mais poderosas do mundo, tá? Na época aí dos piratas. É uma história real, tá? Não é ficção. Então é o seguinte, ativa o sininho, se inscreve, tá? Compartilha o vídeo para as pessoas que gostam de pirata, que você sabe que gostam de pirata e não sabe quais são as 5 mulheres mais poderosas do mundo, tá? Na época da pirataria aí. Bom, engana-se, tá? Você ao pensar que uma mulher na época da pirataria era submissa, fraca e frágil, meu bom. Pois é, as mulheres sempre foram muito poderosas, tá? Mesmo antigamente. Hoje em dia são mais... Antigamente, engana-se, tá? Que as mulheres que viviam em sociedades livres, como Nassau, como Tortuga, enfim, que eram mulheres fracas. Seguinte, os homens piratas morriam de medo, tá? Das mulheres piratas, pois sabiam do que elas realmente eram capazes, tá? Os homens piratas não aceitavam mulheres em sua tripulação, não por preconceito, ou por machismo, ou por achar a mulher mais fraca. Muito pelo contrário, tá? Porque os homens tinham real consciência do poder de uma mulher, de como uma mulher pode destruir e manipular a mente de um homem, certo? Cara, os homens ficavam completamente com medo, tá? Das mulheres, porque as mulheres eram das mulheres piratas na época, que elas tinham uma personalidade muito forte e eram pessoas únicas, tá? Por causa dessa personalidade, então os homens tinham muito medo. Hoje em dia, também os homens têm medo das mulheres, né? Muitos não admitem, dão uma de forte, mas tem. Por esse motivo, as mulheres pirata, que vou mostrar pra você agora, foram realmente as mulheres mais temidas e poderosas da época, tá? Da pirataria. A primeira que temos aqui, vocês já devem ter ouvido falar o nome dessa mulher, que é a Anne Bonny, tá? Ela é descrita por muitos diários de bordo, tá? Encontrados aí por várias cartas marítimas, tá? E anotações de portos, como uma mulher muito perigosa, tá? Descrita por muitos como a mulher demônio, por ter cabelos de fogo, ou seja, ela era ruiva, tá? Mas muitos, com medo, achavam que ela tinha cabelo de fogo. Como é que pode, né? Até hoje em dia existem muitos mitos, né? Com relação a pessoas que têm cabelos ruivos e vermelhos. Mas é o seguinte, ela ainda tinha uma pele muito clara, tá? Mas, de acordo com diários de bordo e anotações de vários navios encontrados na época, ela foi considerada a mulher pirata mais terrível e mortal. Ela era especialista em combate de sabres e pistola ao mesmo tempo, tá? Diz a lenda que ela nunca foi derrotada num duelo, nem contra homem e muito menos contra mulheres, tá? Os homens piratas morriam de medo dela, porque ela matava todos os homens que ela relacionava, certo? Menos um cara que era muito famoso, que se chamava Calico Jack, tá? Ou Jack Hackham, que era o nome dele aí, que é o homem que a salvou, tá? Que a conquistou e a salvou. A Anne ela era de família irlandesa, tá? Mudou para o Caribe para a família poder tentar ter uma vida melhor aí, mas acabou tendo que casar forçado, tá? Com um dos homens da época. Antigamente, casamentos combinados, tá? Era coisa cultural. Então, como ela teve um casamento arranjado com um homem rico na época das Bahamas, então esse cara era muito vagabundo com ela, torturava ela de todas as formas que você puder imaginar, tá? Então
Um dos dias que ela estava sendo torturada e espancada no meio da rua, o Calico Jack apareceu e cortou o cara no meio, tá? Cortou aí o marido dela todo no meio, dividiu ele em dois e ela se apaixonou pelo Calico Jack aí, que é o Jack Hagerham, que eu já falei no vídeo anterior, tá? Dos 6 aí piratas mais poderosos do mundo. Se você não viu, vá lá e assista. Vou deixar na descrição, mas tá aqui no canal, na playlist, muito fácil de achar, tá? Então, ela foi forçada, né, a se casar com um homem rico aí, vagabundo. Foi salva pelo Calico Jack aí e se apaixonou por ele, tá? Mas como ela era uma mulher livre, então ela não vivia com o Calico Jack todo o tempo, né? Ela fazia o que queria. Então às vezes ela se relacionava com outros homens e os matava, tá? Para você ter ideia da habilidade e do poder da Anne Bonny, ela morreu de velha, aos 85 anos. E pelas descrições nas cartas marítimas, ela não tinha um arranhão de lâmina. Ou seja, ela nunca tinha sido cortada por uma lâmina. Olha só, hein? Ela devia ser muito foda. Caraca, numa época que só tinha guerra, o tempo todo brigava com espada, com tudo. Ela foi morta. E no corpo não viram nenhum corte de lâmina. Poxa, nem uma cicatriz, nem nada, né? Ela devia ser muito forte. Então, a segunda da nossa lista aí, ela também era muito perigosa, tá? Era Ching-Chi, tá? Era Ching-Chi. Conhecida aí como a Princesa Dragão, tá? Você já deve ter visto algumas representações dela em alguns animes. Ela tem em vários animes, tá? Ela é descrita pela própria sociedade costeira da China como uma princesa de beleza única, tá? Mas um olhar frio e assustador como um dragão, e cabelos longos e pretos e pele branca como um luar. Olha só, os orientais fazem essas descrições, né, para pessoas que eles consideram assim poderosas e místicas, que eles acham que a pessoa realmente é iluminada e é diferenciada, né? Considerada aí a mulher mais bonita da China, tá? Na época. E em questão também de poder bélico, ela rivalizava com o Barba Negra, que era considerado o pirata mais influente e poderoso da época dos piratas, tá? Então ela já chegou a confrontar o Barba Negra algumas vezes e venceu ele de forma humilhante, tá? Porque ela tinha herdado uma frota gigantesca, tá? Ela saiu de prostituta para Lorde Pirata, tá? Esse era o currículo da Ching-Chi. Ela nasceu numa província muito pobre da China, que era Guangdong, tá? Em 1775, tá? Ela trabalhava num bordel flutuante, sim. Era um veleiro bordel flutuante, tá? Os chineses sempre à frente do seu tempo, né? Então, mas a Ching-Chi, ela era tão linda, mas tão linda, que todos os guerreiros mais poderosos da China queriam ela, né? Assim como aconteceu com uma outra moça que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas no Oriente aconteceu com ela, tá? Ela era tão bonita aí e tão desejada, que ela acabou aí também se apaixonando por um dos guerreiros mais poderosos da época, que era o Zheng He, tá? Era o Zheng He. Ele realmente era um dos piratas muito fortes que tinha na China, tá? Que ele também comandava aí uma frota enorme de navios, tá? Que chamava a Frota da Bandeira Vermelha. Eu vou fazer um vídeo sobre ela futuramente, tá? Então ela se casou com o Zheng He e juntou a tripulação dele, só que com uma condição: que ela fosse a sucessora do... Caso acontecesse alguma coisa com ele, ela assumiria o comando da frota toda, como se fosse um casamento
com comunhão total de bens, entende? Então ela queria aí uma comunhão total e ser dona da frota caso acontecesse alguma coisa com ele, que foi realmente o que aconteceu, tá? Assim que o Zheng He morreu, ela assumiu a liderança da frota de mais de 1.200 navios, tá? Mais de 1.200 navios e mais de 150 tropas, tá? 150 tropas. Eu não sei quantos soldados tem em uma tropa da China. Um dia eu vou pesquisar e vou trazer para vocês, tá? Mas, poxa, mano, mais de 100 tropas. Seriam legiões, né? De pessoas aí que ela comandava. A Xingxi, ela era tão poderosa e temida na época que ela chegou a tomar posse de várias vilas, tá? De várias cidades costeiras aí, colocando impostos nessa cidade, né? Logicamente, para ela poder receber uma grana sem precisar saquear as cidades, tá? Apesar dela ser conhecida, né, por ser uma mulher muito cruel e muito fria, ela tinha um código moral que ela não aceitava nenhuma mulher ser maltratada por nenhum dos homens que ela comandava. Caso isso acontecesse, se alguma mulher fosse violentada ou maltratada, ela pessoalmente matava o cara imediatamente. Então ela não tolerava violência contra mulheres, né? Logicamente, como ela era uma prostituta antes, com certeza ela viu muita coisa, né? Muita coisa ruim aí acontecendo, e antes não podia fazer nada, mas agora pode. Então, cara, esse é o poder de uma mulher, tá? Ela nunca esquece das coisas. Então, a Xingxi, ela já foi representada aí no filme do Piratas do Caribe, quando os 9 capitães, lembra? Se reuniram. Ela tava lá também, ela já tava mais idosa, né? Mas era uma homenagem a ela, a representação da Xingxi aí, tá? Como um dos 9 lordes piratas. Já no Ocidente, existia uma única mulher na época da pirataria que rivalizava com a Xingxi em questão de beleza, tá? Que era a Jaycott Delahaye, tá? Jaycott Delahaye era nascida de pai francês e de mãe haitiana, tá? Ela foi descrita em vários diários de bordo como uma mulher de beleza única e que, se você olhasse por muito tempo para ela, acabaria cego. Ela possuía uma pele mulata e cabelos longos e corpo perfeito. Era assim que a Jaycott Delahaye era descrita, tá? Eu trouxe algumas imagens dela de possíveis fisionomias que ela possa ter, tá? Não foi encontrada uma foto mesmo, porque antigamente não existia, né, máquinas fotográficas assim, e não tinha como registrar imagens, só tinha como ter desenhos e descrições de procuras, enfim. Então não foi encontrado, tá? Caso você tenha alguma imagem verdadeira aí da época, comenta aí nos comentários que eu vou ter um prazer de trazer para vocês aí, tá? Mas a Jaycott Delahaye aí foi considerada a pirata mais linda do Caribe, tá? Na época da pirataria, se tornando uma mulher lendária, tá? Realmente a beleza dela era um perigo para outras tripulações, tá? Ela desequilibrava tripulações inteiras e navios inteiros e capitães inteiros, a ponto de fazer alguns capitães guerrear entre si por causa dela e se matar por causa dela. Olha só o poder de uma mulher, hein? Pirata ainda na época, certo? E por causa da beleza dela e de ser tão cobiçada por outros capitães, ela sempre era sequestrada, tá? Ela sempre era sequestrada e ela acabou adquirindo uma habilidade de fuga, tá? Ela conseguia aí sair e ela virou especialista em fugas. Então muitas das vezes ela se deixava sequestrar para poder roubar os navios de dentro para fora. E muitas das vezes ela matava muitos tripulantes dessas tripulações que a sequestrava, tá? Dormindo, tá? Então ela era descrita aí como uma mulher também muito fria
imortal, apesar de ser tão linda, né? Tá vendo? Não se deixe levar pela beleza de ninguém. Dorme com o olho aberto e fechado. Mas o seguinte, por que ela se tornou uma pirata? Olha só, ela viu a mãe dela morrer, né? Ao dar à luz ao seu irmão mais novo, e ela viu o pai dela ser morto na frente dela porque não tinha direito a pagar imposto, tá? Então ela acabou sendo morta aí por militares. Então, precisando de cuidar do irmão, ela se juntou à primeira formação de pirata que ela viu, tá? Estavam juntando piratas aí lá no Caribe, e ela se ofereceu para ser uma pirata também, tá? Há rumores, né? Não sei se é verdade, mas eu acredito que seja. Há rumores de que ela é representada no filme do Piratas do Caribe pela Ana Maria. Você lembra aquela que dá um tapão na cara do Jack? Então, eu também acredito. Pela descrição física dela, bate muito, né? Com a fisionomia aí da Ana Maria, tá? E ela se juntou aí com uma outra mulher pirata também, poderosíssima, que é a Anne Deleveau, tá? Para viver uma vida de pirata aí como uma mulher. Jacob teve que se disfarçar. A Jacob de la Raya se juntou com a Anne Deleveau, entendeu? A Jacob de la Raya tentou várias vezes se disfarçar de homem para tentar viver uma vida normal como um pirata, só que ela nunca conseguia esconder a beleza dela. Alguém sempre descobria, tá? E se tornou aí a Jacob de la Raya a pirata mais famosa, tá? Na época do Caribe, aí a pirata mais bonita, tornou-se uma lenda, né? No Caribe aí. Tem lendas, lendas existem em todos os lugares, né? Dizem que após a morte dela, que surgiu a lenda das sereias, tá? Que muitos homens, às vezes, via ela saindo da água, tá? Meio mulher e meio peixe. Então, daí, de uma dessas, né? Não sei se é verdade, mas de acordo com pesquisas feitas, a Jacob de la Raya deu início aí às primeiras lendas sobre sereias, tá? Sobre mulheres peixe aí. Mulheres que saíam da água e sequestravam os homens por causa da sua beleza. Enfim. A próxima da lista, ela não era tão conhecida, tá? Por sua beleza, mas sim por sua inteligência, tá? É a Angela Gathering. A Angela Gathering, descrita em vários diários de bordo como uma mulher de cabelos amarelos, alta e elegante. Era exatamente assim que eles descreviam, tá? A Angela Gathering foi considerada a mulher pirata mais influente da história da pirataria, tá? É isso mesmo. Antigamente, hoje em dia, você seria uma pessoa bem conhecida nos meios, né? Inserida nos meios. É importante. Imagina antigamente, que não existia internet, não existia muitos meios de comunicação, né? Ela aí era a mulher que era traficante de influência, tá? Pra você ter ideia, ela era considerada a mulher mais inteligente da história da pirataria. Ela rivalizava com o próprio Calico Jack, tá? Que era conhecido como um dos piratas mais inteligentes da história, tá? Ele ficou famoso como um dos piratas traficantes de influência mais bem-sucedidos do mundo aí. E a Angela Gathering, tá? Era uma mulher pirata tão inteligente e influente que ela teve a aprovação de um rei. Ela teve tanta lábia que ela teve a aprovação de um rei que chamava Carlos XII, tá? Para saquear e roubar navios livremente. Entendeu? Ela, cara, imagina o poder de argumento que uma pessoa faça com que um reino deixe que ela roube livremente. Tá vendo? Pra você ver o poder de persuasão de algumas pessoas. Quando a pessoa tem pessoas que são gênios no que fazem, sabe? Então essa Angela Gathering aí
Dizem que ela começou saqueando navios, tá? Com o seu marido. Mas quem é como se o marido dela fosse subordinado dela. Porque quem estava por trás da liderança de todos os saques que ela já participou, ela era ela. Ela já era uma líder nata, tá? E quando o marido dela morreu, ela assumiu o controle de todo o negócio do marido. Em pouco tempo, ela passou a ser conhecida como a rainha dos navios, porque ela tinha em sua posse mais de 1.200 navios muito bem armados também. Ela rivalizava em quantidade de armas, em número de tripulações e de navios com a Xingxi, que era do Oriente, né? Não, eu vou pesquisar se houve algum combate entre elas, mas eu não sei. Se tivesse tido, o mundo teria acabado. Porque imagina, duas mulheres poderosíssimas aí, né? E, cara, com poderes assim inimagináveis, cara. Milhares de navios, milhares de tripulações, né? Então, assim, há rumores de que a Angelina Gattray seja representada na série Black Sails pela Eleanor Gattray. Olha só, elas têm o mesmo sobrenome. Não é possível que é só rumor, né? Mas eu acredito que ela tenha sido sim homenageada, tá? Pela Eleanor Gattray. Tanto que ela é citada algumas vezes na série do Black Sails como a rainha dos navios. E às vezes ela é recitada como rainha dos piratas, tá? Rainha de Nassau. Repara, assista Black Sails que você vai ver a Angelina Gattray em ação, hein? A quinta da nossa lista aí, que é a primeira foto que eu mostrei pra você, tá? Daquela primeira donzela pirata que eu mostrei pra você. O nome dela era Anne Delevaux, tá? Pirou com o meu francês aí, né? A Anne Delevaux era descrita em diários de bordo como uma mulher de olhar assustador e cabelos negros e pele clara. Olha só. A Anne Delevaux foi considerada uma pirata muito famosa no Caribe por ser considerada um amuleto de sorte. Olha o poder da Anne Delevaux, tá? Ela não era tão linda quanto a Jaycott de la Haye, mas ela tinha um poder que muitos piratas acreditavam. Antigamente eu acredito que tinha muito mito, né? Se hoje em dia tem muitos mitos, muitas lendas e tal, imagina antigamente, né? Então ela era considerada um amuleto de sorte. Toda a tripulação que ela fazia parte, em pouco tempo ficavam ricos, muito ricos. E toda a tripulação que ela saía, era desertada, ou amotinava, ou saía, em pouco tempo a tripulação virava um total fracasso e muitas iam à extinção da tripulação. A tripulação era totalmente dizimada e destruída, tá? Bom, era um risco. Era bom ter lá a bordo, mas era um risco se ela saísse, né? Então ela era considerada aí uma verdadeira deusa, tá? Entre os piratas, intocada. Nenhum homem jamais ousava, tá? Tocá-la aí, porque tinha medo de que se ela saísse da tripulação, a tripulação ia à falência, tá? O nome de verdade dela, que era um apelido, né? Que era Anne Delevaux, significa N que Deus quer. Olha só, hein? É a N de Deus. A N de Deus que Deus quer, né? Ela foi enviada para Tortuga contra a sua vontade, tá? Pela sua família, pelo governo francês, tá? Para se casar aí com colonos importantes e criar uma casta de pessoas ricas nas colônias, tá? Casando aí forçado com alguns colonos ricos. Lógico que isso não ia dar certo. Não se obriga uma mulher a fazer nada, meu amigo, que ela não queira, tá? Mas o que aconteceu? Ela, em vez de casar com esse colono, ela casou com um pirata, né? Nunca dizem aí quem era o pirata que ela casou, tá? Mas eu vou fazer uma pesquisa e vou olhar para você. Mas é o seguinte, ao contrário de muitas mulheres, tá? A Anne Delevaux,
ela era muito bonita, mas ela não se vestia como homem, tá? Ela fazia questão das pessoas saberem que ela era uma mulher, tá? Ela não escondia o seu gênero de ninguém. Porque ela também era protegida, né? Pelos esses rumores aí que tinha que ela era uma mulher protegida de Deus e que ela tinha o poder da sorte e do azar, né? Ao contrário, né? Do estereótipo de que dizem que a mulher antigamente levava azar para o navio, ela foi a mulher que foi responsável por quebrar, né? Esse estigma aí de que as mulheres davam aí de que as mulheres davam má sorte nas tripulações, né? Mas como eu disse no começo, os piratas não aceitavam mulheres na tripulação. Não, isso era só desculpa. Era só uma desculpinha esfarrapada deles para dizer que não podia mulher por causa disso, por causa daquilo. O que realmente acontecia, porque mulher ela é alguns homens são muito fracos. Então a mulher deixa os caras incapacitados de fazer alguma coisa. Fica apaixonado o tempo todo, não trabalha, não faz nada, não atira, fica querendo proteger a mulher, não vai pra guerra, entendeu? Então eu acredito que é isso mesmo que acontecia. Eu penso como se eu fosse um pirata na época, entende? Eu também não gostaria de ter uma mulher a bordo, né? Não é uma mulher tão linda, porque eu sou um homem forte, mas eu sabia, ainda mais que se eu fosse o capitão, eu sabia que alguns dos meus subordinados iam acabar se matando por causa dela, entendeu? Eu não faria isso, mas com certeza muitos subordinados meus fariam. Então isso poderia ser uma ruína para uma tripulação, certo? Não porque eu considerava a mulher fraca, não é nada disso. Então, meu bom, compartilha, tá? Esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Compartilha nos grupos, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha em tudo, tá? Para que as pessoas que gostam de piratas possam ter essa informação, né? Às vezes a pessoa gosta muito de piratas, mas nunca ouviu falar sobre as mulheres piratas, né? Sobre o vídeo que eu já fiz sobre os seis aí capitães piratas mais famosos, né, do mundo aí e poderosos, né? Seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho. O nosso próximo vídeo vai ser sobre os navios mais poderosos do mundo. Muito obrigado, meu bom, te vejo no próximo vídeo, hein?